Fala, seus loucos, beleza? Cê é louco, cachoeira? Bom, nesse vídeo aí a gente vai estar falando sobre skimmer. Por que que é necessário, né? Qual a finalidade dele. Eu vou deixar aí umas fotos aí de alguns skimmers aí que existem, né? E usa alguns atuais aí. Mas vamos ver aí. Segue a vinheta e daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, skimmer, usar ou não usar, para que ele serve? Ele ajuda mesmo no aquário, não ajuda, né? Por que que ele é essencial? Então vamos lá. Skimmer, será que você precisa mesmo, gente? Ao remover efetivamente proteínas e outros resíduos orgânicos, o skimmer para aquário marinho mantém um ambiente saudável no aquário. Os skimmers permitem que o sistema de filtragem primário tenha um desempenho mais eficiente e também fornece vários outros benefícios para a qualidade e clareza superiores da água, tá? Mas mesmo entendendo que o equipamento faz, uma das partes mais complicadas de entrar em qualquer novo hobby é descobrir de que coisas realmente você precisa e quais são luxos ou coisas você pode adicionar mais tarde. Então é aquilo que a gente vem sempre falando. Você, na hora que você vai montar um aquário, você tem que ver o que é essencial para você montar. Você vai comprar aquilo primeiro e depois o resto é complemento. E depois também com o tempo você pode ir melhorando, né? Então a gente tem que pensar muito em relação a isso. E o skimmer, gente, é uma peça fundamental para o aquário, tá? Então vamos lá. Como é que funciona o skimmer para o aquário marinho, né? Os skimmers são geralmente uma boa opção para manter seu aquário de água salgada limpo. Além da filtragem biológica primária, o fracionamento da espuma, mais conhecido como desnatação de proteínas, é o aspecto mais importante de qualquer sistema marinho saudável. A desnatação de proteínas é a frase em português que dá o nome ao equipamento, pois traduzida ela significa protein skimming. Embora existam sistemas que afirmam ser isentos de skimmer, olha só para você ver, tem muita gente que fala assim, eu não uso skimmer, né? A maioria dos aquaristas, o composto orgânico dissolvido, que é o DOC, os óleos fenólicos e outros agentes amarelados são um incômodo. Somente a desnatação ativa de proteínas pode eliminar a necessidade delas. Então muita gente que fica falando, eu não uso skimmer, meu aquário está indo bem e tal, mas tem esses problemas aí, tá? A água não vai ficar clara, né? Então não vai conseguir eliminar tudo que precisa ser eliminado, né? E ter que a TPA ali praticamente semanal, né? É uma TPA praticamente semanal, então você vai ter um custo mais alto aí e um trabalho maior, né? Em geral, todo skimmer para aquário marinho funciona da mesma maneira, mas há designs diferentes que foram desenvolvidos ao longo dos anos. Esses incluem skimmers de co-corrente, contra-corrente, estilo Venturi e ETS. Eu vou passar umas imagens aí de alguns skimmers para vocês verem, tá, gente? Cada um funciona de uma maneira ligeiramente diferente, tá? Porque aí depende muito também da forma que ele foi desenvolvido, que ele foi fabricado, o formato do corpo dele, o formato do copo. Então, mas o funcionamento em si é o mesmo, tá? Também é importante entender que diferentes fabricantes dão uma guinada no design básico, né? Embora suas escolhas em skimmer sejam vastas, continua sendo importante entender sua função básica, né? Como é que ele faz essa limpeza da água? Vamos simplificar um pouquinho. As bolhas de ar dentro do corpo do skimmer retiram a água de subprodutos indesejáveis. Como as bolhas conseguem isso é um truque interessante que requer uma explicação. Vamos lá. Você já soprou bolhas quando era criança? Aquelas bolinhas de sabão, né? Que a gente faz a água com sabão no copinho, pega assim, sopra e faz aquelas bolhazinhas. Com certeza você já fez isso, né? Então você deve lembrar, né, que quando você faz a bolha, aparecem as cores do arco-íris nelas, né? Aquelas cores bonitas, do arco-íris, né? O que é aquilo ali? É a luz refletindo, né, o filme do sabão, né? Que é aquela camada fininha da bolha ali, é o filme do sabão. Então a luz bate ali, né, reflete nela e gera esse arco-íris,
né? Toda criança fica doida com aquilo, né? Assim como o sabão se agarrava às bolhas gigantes, o mesmo acontece com todo o lixo e outros resíduos orgânicos da água do aquário. Então é mais ou menos isso aí. Então vamos lá. No skimmer, as bolhas são microscópicas e os resultados só podem ser vistos depois que eles explodem e depositam seus filmes no corpo da coleta, que é no copo, né? Esse fenômeno foi descoberto há muito tempo em estações de tratamento de resíduo. O que aconteceu? Eles injetaram bastante volume de bolhas de ar em uma coluna de água, né? A água de saída resultante, a efluente, ficou mais pura e mais limpa do que antes. Esse processo incrível é tudo devido à tensão superficial. Então foi assim que eles descobriram que, gerando ali microbolhas, né, essas microbolhas poderiam fazer a limpeza dessa água, né? A água ficaria bem mais clara, né, eliminando praticamente quase todos os resíduos nela lá. Agora, brincando um pouquinho com a velha lei da física, os opostos se atraem, as moléculas carregadas de lama grudam nas bolhas, subindo-as na coluna da água. Quando as bolhas atingem o ar da superfície, elas explodem e depositam suas caronas em um copo coletor. Esse copo evita que a lama acumulada ou a sujeira, né, volte para a coluna dentro da câmara de reação. Então o que acontece? Ela vai subir, vai chegar no copo e vai transbordar para dentro do copo ali. E realmente parece uma lama, né, gente? Se vocês pegar o copo para fazer uma limpeza, vocês vão ver ali que parece que é um barro ali, né? Tá agarrado ali no copo. Então o que acontece? O copo é justamente para isso, para não deixar voltar ou para dentro do aquário, né, para o SUMP, ou voltar para dentro da câmara ali onde está gerando as microbolhas, né? Fora a limpeza que a gente vai precisar fazer, né? Será que você precisa mesmo skimmer para aquário? Vamos lá. O dejeto dos peixes e restos de alimentos não consumidos se acumulam no aquário todos os dias. Você tem peixe ali, você tem ração, então você tem ali, né, esses dejetos ali diariamente. Não tem jeito, 24 horas, né? Geralmente são moléculas complicadas que têm um lado carregado positivamente e um lado carregado negativamente. Por esse motivo, um lado é atraído pela água e o outro lado repelido por ela. Isso faz com que essas moléculas orgânicas procurem uma interface ar-água, que as acomode. Pode ser uma pequena bolha ou a superfície da água. Se você tivesse um aquário sem overflow e sem skim, perceberia que o que aparece é uma fina mancha de óleo na superfície da água. É aquela gordura que fica ali na superfície da água ali, que você olha para o aquário e você vê que tem uma camada assim, ó, né, até acumula sujeira, né? Essas são as proteínas e moléculas orgânicas. Você não quer que elas se acumulem no seu aquário, por elas degradam a qualidade da água. Então elas ficam ali, elas não vai descer, né, pro overflow e vai descer pro SUMP. Então elas vai ali deixando a água mais pobre, você entendeu? Então você não vai ter uma água boa. O motivo pelo qual você precisa do skimmer é a enorme quantidade de pequenas bolhas que eles fazem, né? E isso fornece uma enorme área de superfície para atrair todas essas moléculas. O equipamento concentra toda essa sujeira dissolvida na parte superior da unidade e pequenas quantidades correm pela borda ao longo do dia. Sem o skimmer no seu sistema, todas essas moléculas serão decompostas por meios biológicos, mas isso cria substância como nitrato, que você deseja evitar, pois os animais sensíveis dos aquários não gostam dessa substância, né? Dessa forma, o skimmer é facilmente um dos equipamentos mais importantes em um aquário de água salgada, embora coisas como trocas regulares de água sejam importantes, né? Porque a gente sabe que o skimmer está trabalhando 24 horas por dia, né? Ele está ligado o tempo todo para estar removendo esses resíduos e pode fazer com bastante eficiência. É inclusive sugerido não economizar em um de qualidade, visto que é tão importante. Então, gente, não é só a questão do skimmer, a gente tem que lembrar também que a TPA tem o seu papel fundamental, né? Eu vou deixar um videozinho para vocês aí também, que é uma coisa bem interessante, como que a oleosidade, né, pode interferir, porque ela vai separar essas moléculas, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu coloquei a mão no aquário aqui, o skimmer parou de espumar. Eu vou deixar um vídeo aqui, que eu vou fazer aqui do meu aqui, ele funcionando, espumando, e eu vou meter a mão na água, né, no display, e vocês vão ver que, assim, praticamente assim, imediatamente ele para de espumar,
né? E por que isso? Porque a nossa pele, às vezes até mesmo ração, você põe só os 2 dedos assim, né? Para colocar ração, só os 2 dedos na água já fazem parar de espumar. Mas o que é isso? É justamente porque a pele da gente é muito oleosa, né? E o skimmer ele é muito sensível, porque ele precisa puxar essa sujeira e separar ela da água. Então, na hora que a gente põe a mão dentro do display ou o dedo ali, o óleo, né, que tem na nossa pele, que é normal a gente ter esse óleo na pele, já vai afetar o funcionamento do skimmer. Obviamente, depois ele volta, né, depois de alguns minutos, algumas horas, ele volta a espumar normalmente. Não vai atrapalhar o skimmer. Então, eu vou deixar um vídeo aí para você estar vendo esse teste que eu fiz aqui no meu aquário, beleza? Pessoal, vou explicar aqui antes, primeiro aqui, a questão do nível da água, né, e a regulagem aqui na parte do skimmer, né? O que acontece? O nível, o meu aqui tá 26 centímetros, é o que o fabricante indica, né? Então já vem no manual. A questão das bolhas, você vai regular o skimmer até chegar no gargalo do copo aqui, ó. Então você pode ver aqui que ele tá fazendo a espuma, né? Vamos abrir aqui, você vê, ó. Tá espumando, tá limpando. Vocês podem ver que na beiradinha aqui, é porque eu tinha limpado ele, que eu fiz o ATPA. Vocês podem ver que já tem sujeira agarrada ali, né? Então, tá gerando a espuma. Esse aqui é o skimmer nacional, muito bom por sinal, tá? Então o que acontece, que eu tava falando com vocês em relação a ele parar quando a gente, né, coloca a mão dentro do aquário, alguma coisa. Então eu vou colocar a mão aqui, vocês podem ver, ó, tá espumando. Logicamente minha mão tá lavada, né? Então, ó, vou colocar minha mão aqui no aquário, ó. Como se eu estivesse mexendo, fazendo qualquer coisa aqui, ó. Tirar a mão. E vamos aqui pro skimmer. Você pode ver que já começou a baixar, tá vendo? Então, só esse tempinho aqui que eu coloquei a mão lá, ó. Olha como que a espuma tá baixando. Olha lá, ó, já tá chegando já onde fica gerando as microbolhas, tá vendo? Então já parou de gerar as bolhas ali. E daqui a pouco ele volta ao normal. Tá vendo? Daqui a pouquinho já volta ao normal. Então é isso que acontece. Bom, vocês viram o vídeo aí. Então vocês têm que reparar bem, né, que isso é normal. Ele vai voltar a funcionar depois. Não mostrei para vocês aí depois ele voltando a funcionar, porque senão ia demorar demais, né? Outra coisa importante também é assim, qual o skimmer que eu devo comprar para o meu aquário. Eu aqui, por exemplo, no caso do meu Nano aqui, ó, o meu Nano é 100 litros líquido, tá? Eu tenho um skimmer para ele de 500 para aquário até 500 litros da Avive, tá? Mas é o seguinte também, a gente tem que sempre que pensar o seguinte, a gente tem que comprar o skimmer, assim, para quantos litros que ele é, né? Tá, mas ele é para 500 litros, moderadamente povoado, né? Porque a gente tem que pensar nisso. O fornecedor, né, o fabricante tem que informar isso para você. Porque às vezes você compra um skimmer de 500 litros aí, você enche o aquário de peixe e ele vai ser insuficiente. Então, no caso aqui, no meu caso aqui, por exemplo, aqui, é um skimmer para 500 litros moderadamente povoado, né? Se não me engano, esse é de 200, 300 super povoado até 500, ou 200 super povoado até 500 moderadamente povoado. Então o que acontece? É sempre bom você comprar um skimmer acima do que você realmente precisa. Então, por exemplo, você tem um skimmer lá, você tem um aquário, por exemplo, de 200 litros, compra um skimmer para 500 litros. Não tem problema. Você não pode comprar, meu aquário é de 200 litros, vou comprar um skimmer para 200 litros. Não. Compra sempre acima, para você ter uma folga, para ele trabalhar com folga. Às vezes, igual no meu caso aqui, por exemplo, o meu skimmer, para ele ficar bem, o copo do skimmer para ficar bem sujo mesmo, às vezes demora dias. Porque como ele é um skimmer superdimensionado, né? Uma pesquisa mostrou... Como é um skimmer superdimensionado, ele limpa muito,
né? Então às vezes o aquário não consegue gerar aquela sujeira toda, né? Para ele poder estar trabalhando ali no seu 100%. Mas em compensação também, assim, eu não tenho problema de nitrato, de amônia e parará pororô. Meu aquário e a água do aquário é muito clara. Eu não uso UV, não uso nada. Então, na hora de comprar o skimmer, sempre compre um pouco acima do que você precisa. Você entendeu? Porque aí você vai ter aí um trabalho melhor, né? E vai poder ter uma quantidade de peixe, obviamente. Essa quantidade de peixe tem que ser de acordo com o tamanho do seu display, né? Então você não vai também colocar lá, igual nesse aquário meu aqui, que é um nano aqui, eu vou colocar ali 30 peixes lá dentro porque eu tenho um skimmer superdimensionado. Não, você também tem que pensar também na vida que está ali dentro, ali no espaço para ele sobreviver, para ele viver com tranquilidade e com saúde, né? Então a gente tem que pensar muito nisso aí. Bom, gente, eu acho que assim, ficou um pouco... Acho que deu para dar uma explicação bacana aí sobre a questão do skimmer, sobre o funcionamento dele. Vocês viram aí as fotos que eu deixei aí, viu o vídeo aí do teste que eu fiz aqui mostrando para vocês aí que só de colocar a mão, né, o skimmer ele já para de espumar por causa da oleosidade. Então a gente sabe que é o óleo, né? Igual, por exemplo, você pegar o óleo de cozinha, você pega um copo de água, enche ele de água, né, e joga o óleo depois, você vai ver que o óleo não se mistura. Então é isso que acontece. Então tem essa oleosidade, então o que acontece? Vai atrapalhar a geração de microbolhas ali, então ela vai abaixar e não vai gerar espuma corretamente. Então depois de um tempo ela já volta, já normaliza, o skimmer volta a funcionar normalmente. Outra coisa também que é sempre bom falar também quando você compra um skimmer é o que? Igual eu fiz no meu, deixar ele 24 horas num balde, né, ou então numa bacia que dê para cobrir a bomba dele, com água e vinagre rodando, pelo menos 24 horas, né? Porque o acrílico ele tem aquele óleozinho, né, da fabricação, aquele negócio todo, e pode deixar transbordar, não tem problema não, ele vai transbordar. Então vocês colocam numa água, joga o vinagre lá e deixa bater. Eu mesmo, até para limpeza, eu de vez em quando eu tiro, apesar que é muito novo, eu fiz isso uma vez só, né? Tirar o skimmer, tirar a bomba de recalque. Eu não uso bomba de circulação, mas se usasse eu também faria isso. Colocar numa vasilha com água e vinagre para deixar bater ali, para limpar, para tirar toda a sujeira, tirar como fala, algas pinks, entendeu? Tudo que estiver agarrado ali, água calcária, então ajuda a limpar e mantém o equipamento bem. Então é sempre bom dar essa limpeza aí. Beleza, galera? Então, falou para vocês, seus loucos, e até o próximo vídeo.